Olá, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma live no canal Coisas de Dayana e eu sou a Dayana. Estamos fazendo lives aqui todos os dias, exceto de sábado, tá? De sábado eu não faço live, mas estamos aqui todos os dias fazendo live. Eu me comprometi, né, com vocês de ler a Bíblia desde o começo, né? Desde o primeiro capítulo, do primeiro livro, e não só de ler, mas também de refletir sobre a palavra do Senhor, para a gente poder ver, né, o que está escrito, tirar lições, e confesso que tem sido uma experiência maravilhosa, porque muitas vezes na minha vida eu começava a ler a Bíblia, né? E eu não tinha o entendimento que eu estou tendo hoje. Eu acho muito importante que todas as pessoas tenham essa experiência, porque afinal de contas, a Bíblia foi um presente, né, que Deus deixou aqui para a humanidade, para que a gente possa ler, entender o plano dele, entender o plano de salvação, entender também a maneira que a gente tem que viver, que a gente tem que se comportar, quais são os melhores caminhos para a gente de fato agradar o nosso Criador, né? Temos que ter essa gratidão, andar em retidão, procurar conhecer a história, né? Do que aconteceu, qual que é o plano de Deus, qual que é o objetivo dele. Isso nos ensina a viver muito melhor, né? Quando a gente não consegue entender isso, nós vivemos aí muito perdidos, né? Então, a Bíblia, ela tem que ser algo que todas as pessoas têm que ler todos os dias, procurar entender, meditar, para a gente conseguir aí ter uma vida melhor, um pouco melhor, né? Um pouco melhor que eu digo, não que a sua vida vai ser perfeita, porque você vai ler a Bíblia e sua vida vai ser totalmente perfeita. Não é isso. Hoje mesmo no capítulo que nós vamos ler, a gente vai ver que quem anda com Deus, quem conversa com Deus, passa por dificuldades, né? Mas a gente vai aprender o porquê que sempre temos que estar em comunhão com o Criador, mesmo passando essas dificuldades. Nós estamos aqui nesse mundo, estamos expostos, né, a coisas boas, a coisas ruins, não é fácil. Mas quando a gente entende o plano de Deus, isso faz com que a gente tenha uma direção, sabe? Do que fazer, como ser. Então é muito importante que a gente venha ler a Bíblia. Eu estou gravando todos os dias, né? Os capítulos, a gente está aprendendo lições aqui com os capítulos da Bíblia. E hoje nós vamos ler o capítulo de número 35, tá? E se você não conhece os capítulos anteriores, as lives elas estão todas gravadinhas aqui no canal. Eu vou deixar tudo gravadinho para quem, né, quiser conhecer a palavra de Deus, poder assistir e ter aí essa experiência. E todos os dias, gente, quando eu tô fazendo live, eu leio os comentários de vocês, tá bom? Então, se você ficar com alguma dúvida referente ao que vamos ler, né, referente ao entendimento, ou se você tiver uma reflexão, eu sempre vou ler aí os seus comentários, né, o comentário aí de quem deixar nos comentários. Só que eu não consigo ler durante a leitura, né? Tô lendo aqui a palavra, não tem como eu ir interagindo aí com o chat. Mas depois que eu termino de ler, eu sempre dou uma atenção para o chat, eu acho muito importante, porque da mesma maneira que Deus pode me usar, né, para falar com vocês, Deus também pode usar vocês para me usar. Afinal de contas, a live vai ficar gravada, depois outras pessoas também assistem essa live, e às vezes
Deus toca no coração de vocês aí, vocês vêm agregar valor aqui na live também, tá bom? Para edificar a vida das pessoas, seja com uma dúvida ou com um entendimento, né? Deus também pode usar você. Então, se sinta à vontade para comentar, deixar as suas dúvidas ou as suas sugestões ou o seu entendimento, tá bom? Eu vou ler aqui um pouquinho os comentários, se você quiser falar alguma coisa, para a gente começar a leitura. Bom dia a todos que estão deixando bom dia. Bom, tá todo mundo deixando bom dia, uma ótima semana a todos. Então vamos começar aqui a live, tá? Quer dizer, a leitura. Se você estiver com a sua Bíblia, eu te convido a você pegar e abrir a sua Bíblia no capítulo de número 35 de Gênesis, tá? Eu vou ler aqui na versão NVT, tá bom? Que é uma nova versão traduzida, então fica mais fácil o entendimento dessa versão. Então vamos lá. Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações. Quando eu estava angustiado, ele tem estado comigo por onde ando. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e argolas que usavam nas orelhas, e eles enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Por fim, Jacó e todos os que estavam com ele chegaram à Luz, também chamada como Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar e ali chamou o lugar de El-Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo de seu irmão. Gente, aqui a gente está num momento, né, da história que aconteceu, né, um monte de coisas na família de Jacó, né? Os filhos dele mataram um monte de homens, aliás, todos os homens de uma cidade por conta de uma injustiça, né, que a irmã dele sofreu. E Jacó ficou com medo daquela retaliação, de acontecer uma vingança, e Deus falou para ele: olha, vai embora daqui, vai lá para Betel e construa um altar. E a Bíblia mostra que Jacó obedeceu o que Deus pediu. Só que ele obedeceu e ele impôs a família dele para eles se livrarem daqueles deuses que eles estavam cultivando. Lembra que a esposa de Jacó, Raquel, que era a esposa que ele mais amava, ela trouxe alguns ídolos da casa do pai dela escondido, né, de Jacó. E a família de Jacó, pelo que a Bíblia mostra, começou a cultivar aqueles deuses por aquela má influência também. Também eles foram para uma cidade onde tinha muita idolatria também. Então a Bíblia mostra que Deus ele estava com Jacó, que Deus ele tinha uma promessa, né, sobre a vida de Jacó, e Deus não tinha abandonado Jacó, mas que a família de Jacó estava com essa poluição, né, de adoração a ídolos. Eles também cometeram um monte de pecados, filhos de Jacó, né? A Bíblia mostra isso. Só que Deus falou com Jacó, falou para ele ir embora dali, e Jacó orientou a família a tirar todos aqueles deuses. Jacó, ele percebeu que talvez aquilo tudo que estivesse acontecendo de ruim
com a família dele estava em consequência daquela adoração que a família dele estava tendo, né? E ele obedeceu a Deus. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé do carvalho, no vale perto de Betel. Desde então, a árvore é chamada de Alon Bacute. Agora que Jacó havia regressado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Assim Deus deu a ele o nome de Israel. Uma coisa que eu achei bem interessante aqui é que não é a primeira vez que Jacó tem essa conversa. Anteriormente, o anjo de Deus já tinha falado para Jacó que o nome dele seria Israel. E o que eu notei é que parece que o anjo falou, mas o nome dele continuou sendo Jacó, porque não houve aquela mudança, né, de as pessoas chamarem ele de Israel, nada disso. Mas Deus apareceu para ele novamente e falou a mesma coisa. Olha, o seu nome não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. Deus também lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil, multiplique-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaque. Sim, eu darei a você e a seus descendentes. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado com Jacó. Gente, só para lembrar, né? Jacó, ele foi o pai das 12 tribos de Israel, que inclusive da tribo, né, de Judá, que é da linhagem de Jesus, que é da descendência de Jesus. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois derramou vinho sobre a coluna como oferta a Deus e a ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. Depois que partiram de Betel, rumaram para Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto, quando ainda estava a certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram, e a parteira lhe disse: Não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas com seu último suspiro chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, chamou de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, ou seja, Belém. Sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra que está lá até hoje. Então imagina só, Deus, ele apareceu para Jacó, que agora já era Israel, né, que Deus mudou o nome dele. E ele fala que Jacó vai ser uma grande descendência, né, que vai ter reis, falou para ele se multiplicar, falou que aquela terra ia ser dele. E na sequência, imagina só, a mulher dele, lembra da mulher dele, a mais amada? Nós falamos, né, disso nas outras lives, né? Raquel era a mulher que ele mais amava. E Raquel, o sonho dela era ter muitos filhos. Ela queria gerar muitos filhos. E olha só o que aconteceu. Deus fez uma promessa a ele e a esposa dele, que ele tanto amava, que inclusive foi aquela esposa que trouxe ídolos da casa do pai, ela morre. E ela morre dando à luz. Ela pedia tanto, né, para Deus, para ter filhos. Ela teve José primeiro, né? E quando José, uma coisa que eu achei muito curiosa, assim, quando José nasceu, eu acredito que ela tenha sim ficado muito feliz, mas ela disse que Deus me dê mais filhos.
Não parece assim que ela vibrou muito assim, claro que ela deve ter ficado muito feliz, mas na sequência ela já estava pedindo mais filhos. E olha só, ela morreu dando à luz ao que ela mais queria, né? Que era ter filhos. Então, muitas vezes a gente, né, tá sempre pedindo, 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 pedindo e não agradece o suficiente. Temos que ser gratos a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Às vezes a gente pede, né? Pede tanto ou quer tanto, mas será que está alinhado ao que Deus quer para gente? Nós temos que ser prudentes. Sempre quando a gente for pedir alguma coisa para Deus, a gente pedir, tipo assim, Deus, que seja feito conforme a tua vontade. Às vezes a gente pensa que uma coisa, a gente precisa muito daquela coisa e tem que ser daquele jeito, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas. Então vamos lá. Então Jacó seguiu viagem e acampou além de Migdal-Eder. Enquanto morava ali, Ruben teve relações com Bila, concubina de seu pai, e Jacó ficou sabendo disso. Então olha só, ele perdeu uma serva, né, que era a serva de Raquel, que era da esposa dele. Ele perdeu Raquel, tudo isso depois que Deus fez grandes promessas para ele. Ele perdeu a serva, né, de Raquel, depois perdeu Raquel, depois descobriu que o seu próprio filho ficou com uma moça que ele tinha filhos também. Então, olha só quantas coisas estavam acontecendo na vida de alguém que Deus fez promessas. Porém, Deus fez promessas, mas também na vida de uma pessoa que tinha uma família que estava também envolvida com ídolos, com adorações a deuses. Os filhos dele mataram uma cidade inteira de homens. Então, olha só, e Deus ali trabalhando, né, com aquele ser humano. E a Bíblia ela mostra que Deus, os planos de Deus não falham e que ele trabalha sobre as imperfeições do homem e que os homens são imperfeitos e que os pecados, né, que os tornam imperfeitos, trazem consequências, né? Então estava acontecendo muita coisa ali na vida de Jacó. Os filhos de Lia foram Rubim, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, foram Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, foram Gade e Azer. Esses são os filhos que nasceram de Jacó em Padã Arã. Então Jacó voltou à casa de seu pai Isaque em Manre, perto de Kiriat Arba, hoje chamada Hebron, onde Abraão e Isaque viveram como estrangeiros. Isaque viveu 180 anos, deu o último suspiro e, ao morrer em boa velhice, reuniu-se a seus antepassados, seus filhos Esaú e Jacó, o sepultaram. Então aqui, além de tudo isso, né, que aconteceu, ele também perdeu o pai dele, né? Então esse capítulo, ele é marcado, né, por muitas perdas. E a Bíblia, ela não deixa claramente escrito por que que aconteceu todas essas percas. Mas imagina só, no capítulo anterior, nos capítulos, né, anteriores, fala que a filha de Jacó sofreu um abuso, né? Só que o moço que abusou a filha de Jacó se apaixonou por ela. E ele falou: Olha, realmente houve, eu fiz isso, mas eu me apaixonei por ela, deixa eu casar com ela. Só que os irmãos, ela tinha irmãos, né? Então os irmãos fingem que perdoa e deixa a menina se casar com aquele moço que abusou dela. Só que eles atacam, né? Eles
fazem um falso acordo, finge que perdoa aquela situação e atacam e matam uma cidade inteira, né? Ou seja, eles agiram com violência, com pecado. Então, a Bíblia, ela não fala exatamente que foi por causa disso. A Bíblia não fala assim, olha, Jacó perdeu a esposa, perdeu a serva, aconteceu tudo isso. O filho dele mais velho ficou com uma das mães dos filhos dele. A Bíblia não fala que tudo isso aconteceu por conta do pecado, né? O pecado dos filhos. Mas imagina como seria o enredo disso tudo se depois que os filhos mataram uma cidade inteira, né? No outro capítulo fosse tudo, se arrependeu, tudo mil flores. Então a Bíblia, ela mostra a consequência dos pecados, né? A esposa de Raquel, que era a esposa de Jacó, que era Raquel, que era a esposa que ele mais amava, quem começou trazendo esses ídolos também? Foi ela, né? Então, assim, a Bíblia não fala isso, eu não posso julgar, mas pode ser que seja por causa disso, por conta de todos esses pecados, né? E também porque estamos num mundo que estamos expostos ao sofrimento, né? Aqui as coisas ruins, elas podem acontecer, e a Bíblia ela mostra, ela deixa claro que mesmo a gente servindo a Deus, a gente buscando a Deus, nós estamos expostos a isso, ao sofrimento. O pecado ele traz consequências também, né? Por isso que é tão importante que a gente entenda, muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas se frustrando, porque assim, ela começa, né, a buscar Deus, às vezes ela começa a ir para a igreja, às vezes ela começa a dar um dízimo, às vezes ela começa a orar, e muitas vezes essa pessoa, ela começa a enfrentar o quê? Dificuldades na vida dela. E o que ela faz? Ela se afasta de Deus. Ela se afasta de Deus, ela começa a acreditar que Deus não existe, ela começa a acreditar que Deus não a vê. E a Bíblia mostra aqui que mesmo Jacó sendo um homem que conversava com Deus, que tinha uma orientação de Deus, passou por o quê? Por perdas. Ele perdeu a esposa, ele perdeu o pai, né? O filho traiu ele. Então, assim, não mostra que seguir a Deus tudo vai ser perfeito na nossa vida. Só que mostra Deus o quê? Trabalhando. Qual que era o objetivo de Deus aqui, né, no Velho Testamento? Era abrir o caminho para Jesus. Então, por mais que os filhos de Jacó pecou, a mulher de Jacó adorava outros deuses e provavelmente levou isso para a família, para a cultura da família deles, né, no caso. Deus, ele não deixava de fazer com que o plano dele fosse perfeito, de que Jesus viesse, né, para esse mundo. Então, assim, Deus, ele trabalha, os planos dele não vão ser frustrados. E qual que é o plano de Deus hoje com a humanidade? O plano de Deus hoje para a humanidade é a salvação, é a vida eterna. Então, por mais que a gente passe, né, por aflições, por momentos ruins, o plano de Deus é que a gente abandone o pecado, se arrependa, molde o nosso coração para viver no paraíso com Deus, né? Para ter a vida eterna. Hoje, o plano de Deus, o que a gente tem que aprender é isso. Muitas vezes a gente escuta alguém falar, ou até mesmo vem da nossa cabeça, né? Por Deus ser Deus, Deus ser amor. Nós acreditamos assim que a gente vai começar a buscar Deus e que tudo vai ser perfeito sempre. Enquanto na verdade não é assim. A nossa vida,
ela é de altos e baixos. Claro que às vezes as coisas acontecem por consequências de pecados. Pode ser que a família de Jacó passou por tudo isso por conta dos pecados, né? Da maldade dos filhos dele, da adoração de Raquel, dela ter levado aqueles deuses para a família dela. Pode ser, a Bíblia não fala, mas a vida não é fácil. A gente tem que se apegar ao quê? Na obediência, em ter obediência a Deus, em aquebrantar o nosso coração, mas não acreditar numa promessa de vida perfeita. E isso não se aplica só para quem vai seguir a Deus, né? Ah, se você for seguir a Deus, sua vida não vai ser perfeita. Mas se você for seguir outra coisa também, outro Deus, ou se você for ser ateu, ou se você for para uma religião que você tem que fazer coisas que a Bíblia fala que você não tem que fazer, isso também não vai te dar uma vida perfeita. Nesse mundo, nós, independente do que você for acreditar, nesse mundo nós vamos sofrer, nós vamos passar por consequências. Eu acredito, a gente não pode ficar falando assim, ah, tal pessoa passou por isso porque ela pecou, mas eu acredito que quanto mais a gente se afasta do pecado e se apega com Deus, é melhor, né? Mas não é uma garantia, você não vai ter uma vida perfeita, você sempre vai ter problemas, você sempre vai ter lutas. Então, por isso que é importante, né, a gente buscar a Deus para ter forças, forças para evitar o mal, para evitar o pecado, para procurar melhorar como pessoa, né? Só Deus para fortalecer. A nossa o nosso troféu, né, vai ser o quê? Que Deus perdoe as nossas falhas, que a gente consiga a vida eterna, viver eternamente com Deus, né? Mas aqui nesse mundo vamos ter aflições. Se a gente, claro que Deus abençoa quando Ele quer, Ele fez uma promessa a Jacó e Ele vai cumprir. A gente vai começar a ver os outros capítulos, né, da Bíblia, e a gente vai ver que Deus ele cumpre as promessas dele. Mesmo Jacó passando por tudo isso de ruim que aconteceu com ele, Deus ele vai continuar o plano dele. Deus vai dar uma grande nação a Jacó, uma grande descendência a ele. Os planos de Deus, a promessa de Deus, ela vai continuar, mesmo sobre as dificuldades. Muitas coisas acontecem e a gente não vai conseguir entender. O que nós temos que fazer é se agarrar com Deus, né? Às vezes eu vejo na internet, por exemplo, morre alguém que tinha uma religião, né? Aquela religião de, como que de africanos, não sei, essas religiões assim, sabe? Que acreditam em entidades, essas coisas. Aí fica falando, olha, essa pessoa aconteceu isso porque ela não acreditava em Deus. Pode ser que sim, pode. Mas se no leito de morte ela pediu perdão para Deus e passou a acreditar em Deus, mas ela não teve, né? Ela não conseguiu aquela, digamos assim, não conseguiu escapar, né, da morte. Deus até perdoou, mas ela não conseguiu por consequência do pecado. Pode ser isso? Pode. Mas a gente também não pode julgar, porque até pessoas que serviam a Deus, pessoas que Deus deu grandes, né? Deu grandes promessas, elas também morreram. Elas também morreram, elas também passaram por dificuldades. Então, o foco principal é a salvação. Essa é a verdade. Eu vejo também muitas pessoas falando assim: olha, se você fizer, se você der um valor, né, para Deus, se você
fizer um grande voto com Deus, a sua vida vai ser abençoada, a sua vida vai mudar. Pode ser que pela fé do propósito que você fez, você venha ter bênçãos, sim, mas a sua vida, independente disso, independente de você ter sucesso em alguns momentos da sua vida, você também vai passar por dificuldades. Por mais que você passe por altos momentos, você também vai passar por dificuldades. A vida ela é de altos e baixos. A diferença da gente se apegar com Deus, buscar por Deus, é a gente saber lidar, ter resiliência, né? Pedir para Deus fortalecer o nosso coração. Mas não é fácil. A vida aqui nesse mundo não é fácil. Então, anotei aqui algumas coisas que eu aprendi com esse capítulo de número 35 e eu gostaria de deixar aqui para vocês, tá bom? Então, aqui, ó, Deus, ele fala, né, com Jacó. Ele fala com Jacó, fala para Jacó sair daquele lugar e Jacó obedece. E Jacó ele tem o quê? Uma atitude de se purificar, de purificar a família dele. Isso mostra que na Bíblia, ao que eu entendi, que é muito importante para a gente ter um relacionamento com Deus, da gente abandonar as coisas erradas, né? Imagina só, você quer ter um relacionamento com Deus, mas você praticando coisas erradas, você adorando falsos deuses, sabe? Você fazendo coisas que não agradam a Deus. A sua intimidade com Deus pode não ser tão íntima, digamos assim. Então é muito importante que para a gente ter um relacionamento com Deus, né, para a gente se apegar mais, para a gente estar mais próximo de Deus, é importante que a gente venha a largar as coisas que não agradam a Deus. Jacó, quando Deus falou com ele fez isso. Ele deu orientação para a família dele largar aqueles falsos deuses. Muitas vezes acontece muitas coisas na nossa vida, porque a gente começa a colocar coisas dentro da nossa vida que não pertencem a Deus. E tudo isso traz uma carga emocional, espiritual, que vai aí fazendo o nosso comportamento ficar longe das coisas de Deus e a gente abrir, né, espaço para o mau comportamento, para o mau pensamento. Então a gente tem que fazer as coisas, estar ligado às coisas de Deus. Quando a gente fica fazendo coisas que não agrada a Deus, a gente se afasta dele, né? E também a gente perde o poder de oração também, porque imagina só, você pede as coisas para Deus, você conversa com Deus, mas você conversa com outros deuses também. Deus não divide a honra e glória dele. Então imagina só, você está pedindo para outros deuses, né? Está pedindo para outras imagens te abençoar, fazer o que você quer, mas você também pede para Deus. E aí, como que Deus vai trabalhar em cima disso? Então a gente não tem que ficar pedindo as coisas para imagens, né, para santos, para entidades. A gente tem que pedir as coisas para Deus. Como que aí você conquista aquela coisa e você vai falar, ah, foi Deus, mas foi o santo de tal também. Não é dessa forma que Deus quer, né? Deus quer que a gente confie nele, que a gente acredite nele, que a gente peça para ele, né?
Bom, mostrou também aqui nesse capítulo que as dificuldades, as percas não mudam, né? Elas não mudam o objetivo de Deus. Por mais que a humanidade ela peque, por mais que a humanidade faça coisas erradas, né? O plano de Deus, as profecias de Deus, elas não serão esquecidas. Deus vai cumprir tudo que ele prometeu à humanidade. Claro que algumas pessoas vão ter um destino, outras vão ter outro destino, né? Algumas vão ter a vida eterna, outras vão sofrer, mas Deus, ele não vai deixar de cumprir o que ele prometeu. Aqui mostra que Jacó enfrentou várias coisas, mas Deus continuou cumprindo com o plano dele, continuou seguindo em frente para esse plano dele, né? A fé de um líder não garante a pureza da família. Jacó, ele era um homem, né, que tinha fé. Deus depois foi conversar com ele, depois das coisas que os filhos dele fez. Deus foi conversar com ele. Mas não é porque uma pessoa tem fé, uma pessoa tem um relacionamento com Deus, a família toda está ali, né, na mesma fé ou na mesma bênção, digamos assim, né? Então, a salvação também, ela é individual. A família, ela pode sim, né, escutar aquela pessoa que está na fé, que está tendo um relacionamento com Deus, e por escolha individual de cada um, eles também conseguirem, né, a salvação. Mas a salvação, as escolhas, o livre-arbítrio, ele é individual. Bom, e também a gente viu aqui sobre o pecado, né, do filho de Jacó, que ficou com a concubina dele, que teve filhos também com Jacó. A gente vê que nesse capítulo não aconteceu nada com esse filho dele, mas o pecado secreto, por mais que secreto, ele traz também consequências, porque Deus é justo. Então, mais à frente, nós vamos ver que esse filho, que era o primeiro filho dele, ele vai perder o direito às bênçãos, né, de filho primogênito. Nós vamos ver isso mais à frente também. Então, agora eu vou ler aqui, né, os comentários de vocês, para a gente ver se alguém ficou com alguma dúvida também. Mas o que eu aprendi com esse capítulo é que Jacó ele é um homem obediente, né? Ele obedeceu a Deus, que não é porque um membro da família tem um relacionamento com Deus que a família vai ser perfeita ou que a vida daquela pessoa vai ser perfeita. Ela vai enfrentar dificuldades, mas nada pode parar os planos de Deus, né? Os planos dele vão ser cumpridos, que o pecado ele traz consequências, né? Com o nosso mau posicionamento, quando a gente peca. Eu acho que Deus ele deixou isso bem claro, que mesmo ele tendo um plano na vida de Jacó, as consequências que o pecado, que os filhos dele, né, fizeram, trouxe essas consequências. A gente não vê que houve um monte de morte no capítulo e depois ficou tudo bem e só bênção. Não. Deus não é porque nós somos filhos dele, não é porque a gente se arrependa do pecado que a gente cometeu, que nós não vamos ter o quê? Consequências. Por isso que é muito importante a gente pensar antes de fazer as coisas, né? Porque por mais que Deus perdoe, por mais que Deus vá à frente, né, com o plano dele, os pecados vão ter consequências, né?
Bom, e a gente viu também que Raquel, né, ela se foi, ela morreu, ela queria ter mais filhos e ela morreu justamente tendo filhos, né? Para mim, isso mostra a importância da gente estar sempre agradecendo. Quando José nasceu, ela era o primeiro filho, né, dela, ela demorou para ter filhos, ela pediu muito para Deus para ter filhos, e o primeiro filho que ela teve, depois dela pedir tanto, ela falou que Deus me dê mais filhos, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser grato, né? Se preocupar, agradecer com o momento, né, do que está acontecendo e saber pedir também. Às vezes as coisas que a gente quer muito, muito mesmo, né? A gente não sabe pedir. Tem que estar alinhado aos planos de Deus. O nosso posicionamento tem que estar alinhado aos planos de Deus. A gente tem que saber pedir, né? A gente tem que agradecer sempre. E nós não podemos ficar aí colocando a nossa fé em outras coisas, tem que ser em Deus. Se você tiver com alguma dúvida sobre esse capítulo, você pode deixar aqui nos comentários. Você poderia fazer uma live sobre o livro Apocalipse. Olha, sobre o livro Apocalipse, as lives já estão gravadas aqui no canal. Tem o livro inteiro de Apocalipse em lives, tá? É muito importante. Nesse livro está escrito que feliz é o homem, né, que lê esse livro, que procura entender esse livro. E nós já fizemos esse estudo aqui de Apocalipse, porque principalmente, né, nos dias de hoje, eu acho muito importante que todas as criaturas, que toda a humanidade tenha conhecimento a esse livro, né? Que é o livro do final dos tempos, da salvação, da vida eterna, dos sinais que vamos ter, né? Nos finais dos tempos. Então, é um livro muito importante. Ele está dividido em 5 lives, tá? E tem um vídeo também, um vídeo curtinho, onde eu faço um resumo, tá? Mas resumindo, para a gente ter, né, a salvação, é pela misericórdia de Deus, né? A gente tem que se afastar do pecado, se arrepender dos pecados e procurar o quê? Mudar o nosso coração, aquebrantar o nosso coração. Deus quer corações arrependidos. Ele quer pessoas que nunca pecou, que seja perfeita, mas que tenha se arrependido do pecado, que não volte a praticar o pecado e que reconheça que Ele é o Salvador, que Jesus Cristo é o Salvador, né? Nossa fé tem que estar nele. A gente não pode ter idolatria, nossa fé tem que estar em Deus. E arrependimento, né? Procurar ser pessoas melhores. Deus quer pessoas arrependidas de coração. Bom dia, você é muito abençoada por Deus, estou muito emocionada. Seja bem-vindo. Posso dizer que naquela época existia poligamia. Olha, existia homens que casavam só com uma mulher e existiam homens que casavam com mais de uma mulher. Isso era permitido. E em alguns lugares do mundo, isso é permitido até hoje. Mas a Bíblia mostra, né, que esse não foi o plano original de Deus. O plano original de Deus é um homem e uma mulher. Não uma mulher e dois homens, ou um homem e mais mulheres, ou homem com homem, ou mulher com mulher. O plano original de Deus é um homem e uma mulher. Mas os seres humanos que inventaram isso, né? De um casamento com mais de uma mulher. Mas a gente vê
na Bíblia que os homens que casaram com mais de uma mulher enfrentaram muitas dificuldades, né? Existia ciúmes, rivalidade, inveja. Esse não é o plano original de Deus, e Jesus confirma isso no Novo Testamento também, né? Mas tem alguns lugares, né, do mundo que aceita isso, né, de um relacionamento assim. Não é o caso do Brasil e também não é o caso do que Deus, né, do plano de Deus. O plano de Deus é um homem com uma mulher. Mas existem sim algumas culturas, né? E Deus, ele trabalha, né, em cima da humanidade imperfeita, a humanidade inventando moda, a humanidade inventando coisas, né? E Deus vem tentando corrigir aí a humanidade. Juninho pede oração. Vou colocar seu nome aqui, Juninho, para a oração. Bom dia a todos, boa madrugada. Lucas também, eu vou colocar seu nome aqui na oração. Deus é nosso guia. Bom dia, tudo de bom para vocês também. Eu acredito no que falas. A paz do Senhor. Teve uma pessoa que colocou aqui um comentário muito triste. Colocou aqui: a Bíblia foi escrita por mão de ser humano e qualquer pessoa com talento pode escrever livro com falsidades. Eu espero que Deus toque no seu coração, que Deus te revele a verdade, sabe, de alguma maneira, porque realmente a Bíblia ela foi escrita por mãos humanas, mas ela foi inspirada por Deus, né? Ela é um livro que fala com a gente até os dias de hoje, né? É o livro do seu criador, do meu criador. Então é muito triste a gente ver pessoas, né, que vivem dessa forma, né? E acreditar em Deus, seguir a Deus, obedecer a Deus, não significa que a gente vai ter uma vida perfeita mesmo, né? Mas quem tá vivendo assim, como essa pessoa, né, que colocou esse comentário, também não, gente. Esse mundo, nós vamos ter sofrimento mesmo. A diferença é de saber lidar, né, com tudo isso, é de ter uma esperança de salvação, porque é o que Deus promete para a humanidade, né? Então é muito triste ver uma pessoa vivendo, porque ela vai sofrer tudo que ela vai sofrer nesse mundo, talvez até mais coisas, né, do que deveria, e depois ela ainda não vai ter a salvação, se ela continuar dessa forma, né? Porque Jesus, ele se apresentou, Deus tentou mostrar e a pessoa não quis acreditar de maneira nenhuma.
Oi, bom dia, sou novo, seja bem-vindo. Tem uma pessoa colocando aqui vários comentários, que ela tá triste, que ela quer que Deus leve ela. Você tem que orar para Deus tirar, né, essa angústia do seu coração. Nesse mundo nós vamos ter aflições, mas Deus é o nosso consolador, né? A gente tem que se fortalecer, a gente tem que orar o Salmo 91, conversar com Deus diariamente, para Deus ir fortalecendo o nosso coração. Deus também não quer, não é porque nesse mundo tem, né, coisas ruins, acontecem coisas ruins, que Deus quer que a gente viva triste, né, desejando morrer. Não é isso que Deus quer. E Deus pode te dar forças, né? Você pode começar a pensar diferente, Deus pode mudar o seu interior, mas você tem que buscar em oração, né? Para Deus poder trabalhar isso em você, porque Deus também não quer que a gente viva dessa maneira. Elias, né? O profeta Elias, ele passou, você vê, ele era um profeta, ele era alguém que Deus usava ele aqui na terra, né? E mesmo assim, quando ele passou por momentos muito difíceis também, né? E ele pediu para Deus isso. E Deus fez o quê? Consolou ele. Os anjos do Senhor alimentou ele. E ele ainda andou muitos dias, né, no deserto. E Deus sustentou ele para ele fazer muitas coisas. Então Deus, ele quer sustentar você, né? Ele não quer que você fique assim fraco, triste. Você tem que orar para Deus, ter intimidade com Deus, não pensar dessa maneira. Pedir para Deus te fortalecer, porque Ele pode fazer isso, Ele pode te consolar. Estou neste mundo de ilusão. Gente, quando eu né, li esse capítulo da Bíblia, o capítulo de número 35, eu fiquei pensando também, né? Eu falei, nossa, eu vou trazer esse capítulo aqui. Deus falou que era com Jacó e aconteceu tanta coisa ruim na vida dele e tá acontecendo tanta coisa ruim com tantas as pessoas no mundo, tem tantas pessoas sofrendo, né? Só que Deus, gente, a Bíblia não vai acabar nesse capítulo, a gente vai ler mais, vai acontecer mais coisas também. E Deus, ele não muda o plano dele. Só que as pessoas, né, pelo pecado, por o mal estar nesse mundo, as pessoas, elas passam por coisas. Nós vamos passar por coisas aqui nesse mundo, mas o plano de Deus não muda. E nós, para nós, né, poder fazer parte desse plano, nós precisamos o quê? Moldar o nosso coração. Essas coisas ruins aconteceram com Jacó, e Jacó fez a família dele mudar, abandonar aqueles deuses, né? Aquelas coisas, lavar as roupas. Então, às vezes as coisas também acontecem para a gente mudar nosso coração. Porque Deus, ele tem um plano além desse mundo, mas para isso nós precisamos mudar o nosso coração.
Teve uma pessoa que colocou aqui: Davi foi um grande rei, mas foi um grande intrometido e zoião. Também com relação às mulheres. Não podia haver uma mulher bonita que queria tomar para ele. Sim, Davi, ele foi um grande rei, né? Ele venceu muitas guerras. E quando Davi, ele cometeu, né, um adultério, né? Ele cobiçou, né, na verdade, uma mulher que era casada e que ele tomou para ele, né? E ele levou o marido da mulher para uma linha de frente para uma batalha e o marido da mulher morreu. Deus viu e Deus castigou Davi. Então, quando a Bíblia ela mostra, né, de diversas maneiras bem claras ou não, que a consequência do pecado é um castigo. Quando as pessoas pecam, né, elas se afastam de Deus e dão legalidade para o mal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, porque muitas vezes você vê Davi, ele perdeu um filho em consequência desse pecado que ele cometeu. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as nossas atitudes, elas podem nos prejudicar e prejudicar a nossa família, pode prejudicar a família dos outros. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Só que Davi, ele, você vê, Deus, ele perdoou Davi. Davi, ele se arrependeu e Deus perdoou Davi. Só que não isentou ele do quê? Do castigo. Ele perdeu o filho dele em consequência disso, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado mesmo com as nossas atitudes, né? Com as coisas que a gente vai fazer. Deus vê todas as coisas e Deus é amor, mas Ele também é justiça. E você que tá aí, né, se sentindo triste, né, tem uma pessoa colocando que tá triste, que tá orando, jejuando para Deus levar, eu vou orar para que Deus te fortaleça, né? Deus não quer ver você assim triste. Deus quer te fortalecer. Deus tem planos na sua vida. E muitos homens de Deus, a gente também não pode julgar uma pessoa porque ela está pensando dessa forma. Muitos homens de Deus, muitos profetas, reis, passaram por momentos difíceis. E isso é da natureza, a nossa natureza. Somos humanos, não somos perfeitos. Jesus se sentiu muito triste, muito aflito. Só que o que a Bíblia mostra que nós temos que fazer nesses momentos? Orar, se humilhar para Deus, rasgar nosso coração, orar, pedir para Deus afastar essa tristeza, essa angústia, porque Ele pode fortalecer, né? Deus pode nos fortalecer. Nós temos que pedir que seja feita a vontade de Deus. Deus, por favor, me livra dessa angústia, mas que seja feita a tua vontade. Eu estou sofrendo, estou angustiada, eu estou mal, me livra disso, desse sentimento ruim, mas que seja feita também a sua vontade. Isso nos lembra o jeito que Jesus orou. Quando Jesus ele estava muito aflito, ele sabia que ele ia ser crucificado, ele estava num momento de tristeza, ele sentia coisas ruins, ele orou tanto que o suor dele virou sangue. Então ele estava muito angustiado, ele pedia muito para Deus tirar aquela angústia dele, aquela sensação ruim, aquele peso do mundo. Porque nesse mundo tem coisas ruins, tem coisas pesadas, mas nós temos que pedir para Deus. E Deus ele vai fazer o que está nos planos dele e que vai ser melhor, né, para você, para mim. Então nós temos que orar a Deus.
Nós temos que orar. É isso que nós temos que fazer. E bom, gente, essa foi a live de hoje. E eu vou encerrar a live lendo o Salmo 91, tá bom? É um salmo muito poderoso. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: O Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas mãos e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade do Senhor o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo de pestes que se espalham na escuridão, nem de males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará os leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que me reconhecem que eu sou o seu Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflições. Eu os aliviarei e farei com que sejam respeitados como recompensa. Lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Senhor. Então, que você procure a segurança do Deus Altíssimo. Só Ele pode nos livrar, nos consolar, nos defender, nos ajudar, tá bom? Fiquem todos com Deus. Amanhã teremos mais live com continuação no livro de Gênesis. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.